Você já reparou que quando a gente fala de religião, de economia, de política, de esporte, de ciência, de cinema, de música, no final das contas a gente está falando de relação humana e a gente dá esses nomes que de algum modo acabam criando uma cortina de fumaça em relação ao verdadeiro significado de todas essas ações que a gente realiza no nosso dia a dia em sociedade. Na verdade, vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente está falando de economia, do que a gente está falando? É claro que você deve assistir jornais, noticiários e deve ouvir sempre na parte de economia falando-se números, porcentagens, juros, alta, baixa. No entanto, se a gente parar para analisar, isso tudo é uma maneira de interpretar a economia, né? Isso aí é um aspecto da economia, é a quantificação da economia. No entanto, economia tem a ver com relação humana, é a maneira como a gente está gerindo os recursos da nossa sociedade para servir e satisfazer a todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Quando você está gerindo ali o dinheiro da sua casa, das suas contas e do seu divertimento, não sei para aonde você aloca o seu dinheiro, né? Mas quando você está realizando isso, você está fazendo justamente o que eu disse. A melhor gestão dos recursos para o benefício de todos que fazem parte da sua família. Economia basicamente é isso. O grande problema na economia é quando a gente transforma ela em algo separado da relação humana, como se fosse algo independente das relações humanas. Essa é uma grande crítica que o David Graeber faz aos economistas e à disciplina de economia especificamente, quando busca se colocar como independente da relação humana. E aí a gente pode julgar tudo a partir de números, que é o que está fazendo o Paulo Guedes, né? Ele pôs na cabeça dele que a economia, que a reforma da Previdência tem que dar aos cofres públicos é de R$1 trilhão ao longo de 10 anos. Ele não quer saber como isso vai ser feito, ele quer fazer. Então, se você tiver que tirar dinheiro dos aposentados, ou se você tiver que tirar dinheiro dos militares, não importa. Para ele é um número, é R$1 trilhão em 10 anos. E aí a realidade humana vai ter que se adequar aos números que ele pôs na cabeça dele. Então a economia virou isso, mas a economia na essência são relações humanas, assim como a religião. A religião em geral, ela tem a ver na sua essência com a busca coletiva de indivíduos pela divindade, né? Por estabelecer uma relação com a divindade. No entanto, as autoridades religiosas, vendo o potencial que isso tem de ganho, seja financeiro, seja em termos de influência, seja em termos de hierarquização, seja em termos de poder, seja no sentido de como eu posso usar essa estrutura para sugar a energia das pessoas, de que maneira for, seja energia financeira, energia em termos de tempo, em termos de atenção. Esses líderes acabaram transformando a religião nisso que a gente vê hoje, nesse grande circo religioso que a gente vê hoje, que são rituais realizados para agregar pessoas, né, em torno da culpa, do medo e da sensação de que você precisa fazer algo por Deus. E foi justamente nisso que a religião foi transformada. Mas antes de ser isso, a religião era uma busca humana coletiva para que as pessoas pudessem chegar juntas ao entendimento da divindade e estabelecer ali um modo de vida que pudesse ser o melhor modo de vida, ou o modo de vida esperado por Deus, ou pelo Deus delas. Se a gente parar para analisar também a política, na sua essência, é a busca articulada dos indivíduos pela melhor forma de gestão da sua comunidade, né? Então, se você analisar o que tem acontecido na atualidade, né, o nosso querido presidente está com uma dificuldade enorme de se articular politicamente. Aqueles que são a favor dele
acreditam que o que se chama de articulação política é corrupção, né? São os deputados em busca de cargos públicos. Mas não é isso, né? Política ou articulação política é uma outra coisa. O nosso presidente tem o objetivo de defender um projeto, de aprovar um projeto. Esse projeto é dele, é um projeto que ele entende como bom. Então ele vai ter que vender essa ideia para os outros parlamentares, né? E aí vai ter que entender o que é do interesse desses parlamentares. Interesse não necessariamente é corrupção, desde que o interesse tenha a ver com o eleitorado, tenha a ver com o que o seu eleitorado busca, porque ele é um representante dos eleitores, né? Então ele está em busca, obviamente, ali de algum entendimento, de algum interesse, ele quer a liberação de certas verbas, não necessariamente para uso próprio, né? Talvez seja para uso da comunidade, mas ele acha que não. Tudo que tem a ver com articulação, com diálogo, com negociação é igual à corrupção. E não é. É só você parar para analisar se você já compareceu a alguma reunião do seu condomínio, aí, do condomínio do seu prédio, por exemplo, você vai ver que o que se faz ali é articulação política. Exemplo, né, se alguém propõe que se construa um parquinho de diversões para as crianças do prédio. Talvez eu seja um cara solteiro e para mim não tem o menor interesse em ter um parquinho ali. Ou um senhor de idade, né, que não tem netos, por exemplo, ele também não tem o menor interesse de ter um parquinho ali. Então, aqueles que têm esse interesse, que têm filhos, vão ter que defender esse projeto, defender essa ideia e analisar no que aquilo tudo vai ser interessante para aqueles outros que não vão fazer uso daquele espaço. Pode ser uma academia também, por exemplo, tem gente que não vai usar, né? Então, como é que eu vendo a ideia, eu que quero essa academia, como é que eu vendo essa ideia para que todo mundo divida o custo e essa academia se torne uma realidade? Então, no final das contas, a política é a discussão, é o debate, é a articulação para que a gente possa chegar num entendimento sobre algo que diz respeito à comunidade. No entanto, como a gente pode ver, a política acaba sendo transformada em terrorismo, né? Então, quem quer aprovar alguma ideia, como é o caso do presidente, ele impõe aquilo, dizendo que aquilo é o melhor para o nosso país e que o Congresso vai ter que aprovar. Isso não é política, né? Isso é um atentado, na verdade, contra os trâmites e os processos da democracia. Porque quando a gente estabeleceu que nós seríamos uma democracia, a gente tem que saber que democracia é algo que é lento. As coisas funcionam de maneira um pouco mais lentas, porque demandam discussões, debates, conversas, entendimentos, acordos, desacordos. Isso não é corrupção, isso é relação humana. E a gente precisa estabelecer. Eu estou falando sobre isso porque, se você analisar não só esses aspectos que eu analisei, que foram economia, política, religião, mas se você analisar muitos outros, exemplo, as artes marciais. As artes marciais, elas têm a qualidade de levar os indivíduos ao entendimento de que eu só vou aprimorar a minha arte se eu tiver a ajuda de uma outra pessoa que vai estar ali como meu adversário, como meu combatente, como meu oponente. Então, óbvio que ele vai querer desconstruir as minhas estratégias e eu desconstruir as dele. Mas se não houver isso, não há arte marcial. Então tudo na vida é assim. Tudo na vida passa por esse embate, passa por essa articulação, passa por essas discussões. Então, se você, como eu estava dizendo, avaliar isso em relação a todos os outros aspectos da vida, você vai se dar conta de que as relações humanas são centrais em tudo que a gente faz. Para analisar tudo o que você faz, todas as suas buscas, as suas demandas, as suas angústias, e você vai ver que todas elas têm a ver com as relações que você estabelece na sociedade. E eu estou dizendo isso também porque, se a gente parar para analisar que a própria figura de Jesus veio aqui só para dizer isso para a gente, segundo ele veio do céu, ele desceu do céu, estava em contato cara a cara com Deus Pai e veio aqui para nos dar um recado. E o recado que ele veio dar foi justamente esse que eu estou dizendo, sobre a centralidade das relações humanas. Não existe nada mais importante do que as relações humanas. Tanto que o único mandamento que ele veio trazer lá do céu foi: amai-vos uns aos outros. Então, se você tem alguma dúvida ainda em relação a isso,
faça essas reflexões que eu sugeri que você fizesse e você vai ver que, de fato, tudo na nossa realidade tem como centro a relação humana. Se isso fez sentido para você, se essa reflexão te ajudou, se inscreve no canal, aciona o sino aí para receber as notificações. Se você achar que isso pode servir para alguém, algum amigo seu, passa esse vídeo para ele também, que daqui a pouco eu volto com outras reflexões, com outras sementes de reflexão que possam ajudar você a desenvolver o seu olhar para a realidade de maneira mais ampla.